amores, tudo bem? Bem-vindos ao nosso novo canal que se chama Flor Mensageira Oráculos. Hoje nós vamos então para nossa segunda tiragem do canal e a gente resolveu trazer hoje um oráculo um pouco diferente, o I Ching. Não sei se vocês já ouviram falar do I Ching. Como que funciona o I Ching? O I Ching funciona com 6 linhas. Cada linha a gente joga 3 moedas. Então aqui estão as 3 moedas, eu selecionei 3 moedas. Existem umas moedas específicas para o I Ching, mas eu ainda não adquiri elas e eu vou ir atrás delas. Elas são furadinhas no meio. Mas, para quem não tem ainda as oficiais, como é o meu caso, a gente pode jogar com qualquer moeda. Então, como funciona? Eu vou jogar 6 vezes essas 3 moedas e cada vez que eu jogar, eu vou adquirir uma linha desse hexagrama. Então, vão ser 6 linhas. Quando der cara, a gente sabe que é Yin. E quando der coroa, tá? A gente sabe que é o Yang. Então, o Yin, ele vale 2 e o Yang vale 3. Quando a gente soma isso, a gente vai ter um número, né? E esse número vai ser uma linha ou aberta ou fechada. E aí, fazendo as 6 linhas, nas 6 jogadas, eu vou ter, a gente adquire então um hexagrama, e com esse hexagrama a gente descobre qual é a mensagem do I Ching, do chamado Livro das Mutações. O prefácio foi escrito pelo Carlos Jung, né? O psicólogo aquele. E ele foi traduzido do chinês por Richard William. Então, hoje a nossa tiragem é para saber e para pedir então um aconselhamento para as chamas gêmeas. Chamas gêmeas de pessoas que já encontraram e estão em vias de fazer o encontro físico, e também para aquelas pessoas que ainda está no mental e não está ainda, está ou no astral, ou a pessoa ainda está em busca dessa chama gêmea. Então hoje a gente vai tirar um conselho do I Ching, ok? Então eu vou fazer uma oração, depois eu vou tirar uma carta para um aconselhamento então do tarô. Eu vou tirar uma carta do tarô dos anjos, eu vou tirar uma carta do tarô da bruxa e eu vou tirar uma carta do tarô de Marsella, ok? O meu tarô egípcio ainda não está comigo, eu emprestei para um amigo, mas hoje eu falei com ele, ele disse que em breve ele vai me trazer o tarô de volta. E aí a gente pode também ter mais um oráculo que é o tarô egípcio. Então hoje eu vou fazer uma oração do São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Então vamos lá? Então eu peço agora para o I Ching, o livro sagrado dos chineses, o livro das mutações, para que ele traga uma mensagem para os casais de chamas gêmeas que ainda se encontram separados fisicamente. Então, deu uma cara e 2 coroas. Então, vamos anotar. Uma cara e 2 coroas. A primeira linha. Então, somando dá 5.
Então, a primeira linha que eu considero é a linha de baixo. A primeira linha de baixo, ok? Então, uma cara e duas coroas. Duas vezes 3, 6, 7, 8. Então, vai dar 8. Então, essa linha é a linha, a primeira linha é uma linha aberta. Se chama uma linha jovem, ou uma linha negativa, ou uma linha em repouso. Muito bem. Vamos jogar a segunda linha. Vou chamar aqui um pouquinho. Duas caras e uma coroa. Duas caras e uma coroa. Então, deu uma linha fechada. Segunda linha, de baixo para cima. Soma-se, então, 7. Vou jogar a terceira linha. Duas caras e uma coroa. Duas caras e uma coroa, mais uma linha aberta. Depois eu vou mostrar para vocês o gráfico aqui. Vamos para a quarta jogada. Duas caras de novo e uma coroa. Então, de novo, uma linha aberta. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Vou jogar, então, a quinta jogada. E Xing, traga uma resposta para chamas gêmeas. 3 coroas. Então, 3 coroas. É uma linha fechada. E vamos para a última jogada. E aí a gente vai procurar no Xing, no livro, qual hexagrama que saiu. Então, duas caras e uma coroa. Então, duas caras e uma coroa, de mais uma linha fechada. Então, o fluxograma, o hexagrama que a gente tem aqui é: a base tá aberta, primeira linha, segunda linha fechada, terceira linha aberta, quarta linha aberta, quinta linha fechada e sexta linha também fechada. Então, é esse o desenho que a gente vai procurar agora no mapa. Aqui. Então, o trigrama inferior foi uma aberta, uma fechada e uma aberta. Então, eu procuro aqui, trigrama inferior. Uma aberta, uma fechada e uma aberta. Ó, achei ele aqui. O inferior tá aqui, ó. 6. E agora a gente vai juntar com o superior. Superior, uma aberta e duas fechadas. Uma aberta e duas fechadas. Então, é o 59. Duas abertas e uma fechada. Então, é o 59. Vamos achá-lo aqui. Então, vamos achá-lo. Está aqui o que saiu, ó. Veja bem, o 59 tá aqui. Tá?
Então, é o mesmo que a gente saiu aqui. Então, agora a gente vai procurar página 48. Saiu Shihar. Shears é o nome. Deixa eu ver. Uma aberta, uma fechada. Duas abertas. Deixa eu ver novamente aqui, só mais um minutinho, para nós não se perder. Então, uma aberta, uma fechada, uma aberta. E depois, uma aberta e duas fechadas. Tá? É o 59. Então, vamos achar fluxograma 59. Uma aberta e uma fechada, uma aberta, duas fechadas, exatamente. É o Huan, página 179. Tá aqui ele, ó, gente, fluxograma que saiu hoje, tá? Então, vamos procurar aqui. Agora a gente vai tirar aqui. Página 179. Achamos. Está aqui ele. Rua. Dispersão. Abaixo, Can, o abismal, água. Acima, San, a suavidade, vento. O vento soprando sobre a água vem a dispersá-la e dissolvê-la em espuma e vapor. Isso sugere que a energia vital de um homem, quando está acumulada em seu interior, o que é indicado como sendo perigoso para o atributo do trigama inferior, poderá ser libertada pela suavidade que dissolve o bloqueio. Então, como vamos interpretar essa introdução? O vento soprando sobre a água vem dispersá-la e dissolvê-la, né, em espuma e vapor. Isso sugere que a energia vital de um homem, quando está acumulada em seu interior, poderá ser libertada pela suavidade que dissolve o bloqueio. Então, provavelmente, essa suavidade é o Yang, né, o Yin, que é o feminino, né, independente da preferência sexual, né? E que vai dissolver. Então, vamos ver o julgamento. Dispersão, sucesso. O rei aproxima-se de um templo. É favorável atravessar a grande água. A perseverança é favorável. O texto desse hexagrama assemelha-se a do hexagrama Tsui, reunião. Opa, então isso é uma boa. Então isso significa que a reunião está próxima. Lá trata-se da reunião dos elementos que se separaram. Assim como a água se reúne sobre a terra, formando lagos. Então veja bem, que estão separadas, né? Aqui o tema é a dispersão e a dissolução do egoísmo, que a tudo separa. O hexagrama dispersão mostra o caminho que, por assim dizer, conduz à reunião. Isso explica a semelhança dos dois textos. Para superar o egoísmo que separa os homens, é preciso recorrer às forças religiosas. Veja bem, a fé, né? O meio empregado pelos grandes governantes para unir os homens era a celebração comunitária das grandes festas de sacrifícios e ritos sagrados, que expressavam tanto a articulação social como a ligação existente entre família e o Estado. A música sacra e o esplendor das cerimônias
envolviam as pessoas numa intensa emoção conjunta, despertando-lhes a consciência para a origem comum de todos os seres. Assim, a desunião era superada e a intransigência dissolvida. Outro recurso consiste em promover a cooperação entre as pessoas num grande empreendimento comunitário que funcione como objetivo superior aos interesses individuais. A concentração conjunta nessa finalidade comum dissolve todas as barreiras que provocam isolamento. Oba! Assim como num barco atravessando uma correnteza. Todos abordam, precisam se unir, trabalhando coordenadamente. Porém, só um homem livre de todo e qualquer interesse pessoal, que seja constante em seu senso de justiça e firme em suas atitudes, será capaz de dissolver a rigidez do egoísmo. Então, sem amor não há. Sem amor, com amor, aliás, né? A gente supera o egoísmo. Então, vamos ver a imagem. O vento sopra sobre as águas, a imagem da dispersão. Assim, os reis da antiguidade oferecem sacrifícios ao Senhor e construíam templos. No outono e no inverno, as águas começam a se congelar. Quando sopram as suaves brisas da primavera, a rigidez se dissolve e tudo o que se dispersar em blocos de gelo volta a se unir. O mesmo ocorre com as mentes das pessoas. A rigidez e o egoísmo endurecem o coração, e a essa rigidez leva o homem a se separar dos outros. O egoísmo e a cobiça isolam o homem. Por isso, é necessário que uma emoção de devoção se apodere do coração dos homens. Eles precisam ser sacudidos por uma comoção religiosa diante da revelação da eternidade, experimentando o tremor provocado pela intuição do Criador e de todos os seres, e unindo-se através do poderoso sentimento de fraternidade experimentado durante o ritual de adoração da divindade. Então, para a gente poder quebrar o gelo, a gente tem que estar aberta, né? A gente tem que se preparar para esse encontro. Então, vamos procurar quebrar, né, os gelos que ainda estão aí dentro dos nossos corações. 6 na primeira linha. Então, a nossa primeira jogada. Ele traz ajuda com a força de um cavalo. É importante que a desunião seja vencida logo no início, antes mesmo que se instale, que as nuvens sejam dissipadas antes de se transformar em tempestade e chuva. Em tais épocas, quando estados de ânimos divergentes que permaneciam velados vêm a se manifestar, provocando incompreensões mútuas, é necessário uma sessão rápida e vigorosa para dissolver esses desentendimentos e desconfianças recíprocas. 9 na segunda posição significa, então, a nossa segunda jogada. Durante a dispersão, ele corre em direção ao que lhe dá apoio. O arrependimento desaparece. Quando o indivíduo descobre em si os primeiros sinais de alienação dos outros, a misantropia e mau humor deve procurar dissolver esses obstáculos. Deve o mais rápido possível se pôr em marcha interiormente, rumo ao que lhe dá apoio. Tal apoio nunca é encontrado no ódio, mas sempre e somente num julgamento moderado e justo dos homens, aliado à benevolência. Quando se recupera essa visão desobstruída da humanidade, dissolvendo-se todo o mau humor irascível, desaparecem todos os motivos para arrependimentos.
6 na terceira posição, então a terceira jogada. Ele dissolve seu ego, nenhum arrependimento. Em certas circunstâncias, o trabalho de um homem pode se tornar tão árduo que não lhe permite mais pensar em si mesmo. Ele precisa deixar de lado qualquer desejo pessoal e dissolver tudo que o ego reuniu em torno de si como barreira contra os outros. Somente com base em grande renúncia é possível reunir a força necessária para realizações importantes. Essa atitude é alcançada apenas quando o homem tem como meta uma tarefa elevada, que transcenda seus interesses próprios. 6 na quarta posição, então nossa quarta jogada. Ele se separa do seu grupo, sublime boa fortuna. Através da dispersão, chega-se à acumulação. Os homens comuns não pensam nisso. Quando se trabalha numa tarefa que visa o bem comum, nesse nosso caso aqui, um encontro das chamas gêmeas, ou um recado para as chamas gêmeas, deve-se pôr de lado todas as amizades pessoais. Só colocando-se acima dos interesses partidários se pode realizar uma obra decisiva. Então aí a questão do ego, né? Aquele que tem a coragem de renunciar ao que lhe está próximo, conquista o que está distante. Olha que interessante. Mas para poder entender esse ponto de vista, é preciso ter uma visão ampla das inter-relações da vida. Aqui só os homens excepcionais conseguem. O 9 na quinta posição, então a nossa quinta jogada, significa: seus fortes gritos dissolvem como o suor. Dispersão. Um rei permanece sem culpa. Em épocas de dispersão e separação geral, uma grande ideia funciona como um núcleo em torno do qual se organiza a recuperação. A transição libertadora é sinal de que a fase crítica de uma doença está sendo deixada para trás. Oba! Assim também, uma grande e estimulante ideia pode ser a salvação em épocas de impasse. Os homens têm então um ponto de convergência em torno do qual podem se reunir, um governante capaz de dissolver os equívocos. E a nossa última jogada, 9 na sexta posição, significa: ele dissolve seu sangue. Partir, manter-se afastado, sair não envolve culpa. A dissolução do sangue significa a dispersão do que poderia gerar derramamento de sangue e ferimentos. O mesmo, portanto, que evitar o perigo. Mas a ideia expressa aqui não indica apenas que um homem evite o perigo, e sim que ele procure salvar os seus, ajudando-os a partir antes que o perigo surja, ou mantendo-os afastados de um perigo já existente, ou ainda auxiliando-os a encontrar uma saída para um perigo que já os ameaça. Desse modo, ele faz o que é correto. Muito bem, o I Ching era isso. Gratidão, I Ching. Então, agora a gente vai tirar uma carta para aconselhamento. Vamos deixar o nosso I Ching aqui, ladinho. E vamos tirar, então, uma carta dos anjos para o amor. Vamos lá. Então, vamos embaralhar. Então, eu peço agora que meu arcanjo Micael e os anjos que estão aqui na egrégora, no portal Arte Expressão, o nosso novo canal que se chama
Flor Mensageira Oráculos. Vamos tirar então uma carta. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar 3 cartas para casa 6, que é a casa Amor e Filhos. Vamos cortar. Opa! Rei de Copas. Opa! Cavaleiro de Copas. Tá chegando. Vou botar assim para vocês poderem ver melhor lá. Tá chegando esse cara ou essa cara. E a Justiça. Então, meus amores, 8 é equilíbrio, saiu apenas um arcanjo maior e 2 menores, né? O Rei de Copas, todo mundo sabe que é amor, né? Cavaleiro de Copas também é amor e a Justiça. Então, a gente tem que interpretar como essas nossas 3 cartas como realmente sendo, né, que está no plano divino realmente esse encontro de chamas gêmeas e que realmente vocês então têm que realmente ser, né, isso que o I Ching coloca, essa dispersão, mas ao mesmo tempo ficar atento aos perigos e não deixar esse companheiro ou essa companheira abandonado só porque está distante, só porque está difícil, né? Em tempos de pandemia como a gente está passando para fazer um encontro físico. Então, eu só vou ler aqui a parte do Rei de Copas, só para a gente poder ter mais um aconselhamento aqui do livro. Então, essa carta indica plena realização sentimental com companheiro ou companheira e com filhos. Olha que legal. O cavaleiro, né, diz assim: se você estiver sozinho, está a caminho de um amor. Se namora, paquera à vista. Se tiver filhos, terá muita satisfação com eles. E a Justiça, isso tudo na casa 6, casa do amor, tá, gente? E a Justiça vai dizer, então, que é uma relação equilibrada, tanto sentimental como filial. Gente, que lindo! Gratidão, Tarô dos Anjos. Então, agora nós vamos para o Tarô da Bruxa. Vamos lá. Então, eu peço uma concentração aqui no Tarô das Bruxas, que vem uma mensagem, então, para as chamas gêmeas. Esses casais que ainda estão separados fisicamente, ou casais que estão apenas no plano astral espiritual, que ainda nem se conhecem, são conhecidos apenas no mundo espiritual. Então, eu vou pedir, nesse momento, vou cortar aqui. Aqui. Vamos lá. A Roda da Fortuna, uma das melhores cartas do tarô, né? Vou botar um pouquinho mais pra cá. A Torre. E os Enamorados. Então, como que a gente vai interpretar? Lembrando do I Ching, né? Acho que esse tarô aí das bruxas, ele vai dizer realmente isso, né? Uma interpretação mesmo que, para você conseguir, lembrando que a roda, né? Quando a gente pode tanto estar bem, quando a gente pode estar mal, a gente pode tanto estar no sol, né? Quanto na lua, na luz ou na escuridão. Então, esses sentimentos, né? De desânimo, de desesperança que a gente fica, né? Porque a gente está distante desse nosso amor, a gente está na dúvida, a gente não sabe se vai dar certo ou não vai dar certo. Eu aconselho vocês, então, a, né, realmente poder destruir isso, né? Esses sentimentos que estão ainda aí guardados do ego, para a gente poder destruir, para a gente finalmente fazer um encontro, né? Com os enamorados. Para eles poderem realmente fazer essa união. Vocês estão vendo aqui que eles estão sendo abençoados, né? Por um rei. E eles estão
próximos, então, desse encontro. Mas, para que isso possa acontecer, você vai ter que tomar uma decisão, né? Você vai ter que escolher em que lado você está. Se você está, por exemplo, com alguém, com um relacionamento que você não está gostando, você sabe que não é sua chama gêmea, você provavelmente vai ter que se assujeitar a destruir isso tudo, para finalmente conseguir, então, chegar, né, ao encontro com seu grande amor, o encontro físico, ok? Agora eu vou pegar aqui, né, sempre tem a colinha, aquela que vem com o tarô. Então, vamos ver o que diz aqui a roda da fortuna nessa casa, né? Do tarô das bruxas. Então, vamos lá. Significado. O destino é uma roda que se move conforme o nosso esforço. Então, foi isso que eu falei antes para vocês, né? Uma ação mais forte ou mais fraca vai determinar como viver felizes ou não. O futuro será reflexo da sua vida presente. Então, por isso que eu disse, você tem que tomar uma decisão, né? Ou você investe totalmente nesse relacionamento que se você já conhece a pessoa e você sabe quem é e não abandoná-lo, ou você vai ficar na escuridão e vai continuar, né, no teu mundo aí que você está nesse relacionamento infeliz, tá? Interpretação. Tem audácia, vontade, lealdade,